para o candidato Antônio Jorge para se apresentar, dizer suas propostas para São Paulo, vamos dizer assim, vender o seu peixe, e o senhor tem 10 minutos, até 10 minutos, para fazer isso. Obrigado pela presença. A palavra é sua, candidato. Muito obrigado, Elcio, muito obrigado a todos os organizadores aí desse programa, né? A CI, a Band, o Jornal Vale. É sempre importante essa oportunidade de estarmos conversando com os nossos amigos, né? E eleitores do Estado de São Paulo, aqui notadamente na região do Vale Paraíba, mas hoje com rede social, não é? A abrangência é muito maior. Eu sou Antônio Jorge, candidato a governo do Estado de São Paulo, número 27, pela Democracia Cristã. Nasci em São Paulo, como disse aí, e meu pai, funcionário público da Secretaria da Segurança Pública, veio muito cedo para Taubaté. E aqui me criei, estudei, né, me formei na Universidade de Taubaté, fiz pós-graduação, me especializei em Direito do Trabalho e também profissionalmente atuei no SESI, né, Serviço Social da Indústria, durante 35 anos. Fui diretor do SESI nas cidades de Cruzeiro, Taubaté, tenho uma experiência muito grande na área, né, da iniciativa privada, tenho duas filhas maravilhosas, Milene e Melina, 2 netos, enfim, o Miguel e o Romeu, uma família constituída, tenho aí uma vida tranquila e agradeço muito, né, a toda essa região nossa aqui, que é rica, né, o Vale Paraíba, que é próximo de São Paulo, de Rio, de Minas, enfim. Então, nós estamos agora, como candidato, o Partido Democracia Cristã me fez esse convite honroso, eu não poderia jamais me furtar a isso, é uma honra, mas é uma responsabilidade muito grande, eu sei da importância do cargo de governador do Estado de São Paulo, mas nós temos propostas, temos ciência das questões que envolvem os problemas do Estado de São Paulo, que, embora seja o maior estado da federação, né, com 44 milhões de habitantes, um orçamento de 280 bilhões, mas tem problemas e nós vamos aí, ao longo do programa, dizer os problemas na área da saúde, que é o principal, segurança, educação, enfim, geração de emprego. Temos toda essa consciência exatamente para poder também dizer, principalmente ao eleitor do Estado de São Paulo, que existe uma maneira diferente de fazer política, de governar. E é isso que nós vamos chamar a população, exatamente para que, se votar nos mesmos, se continuar, não é, a mesma, por exemplo, o PSDB há 30 anos governando o Estado de São Paulo. Isso realmente vem trazendo um prejuízo enorme, e as pessoas precisam acordar para isso. Essa continuidade, ela é maléfica para o setor público, não só o Estado de São Paulo, já tem visto aí em outros setores, porque a vida é dinâmica, a vida muda. Se você fica 14 anos na esfera federal, 30 anos em São Paulo, com a mesma política, com a mesma cúpula, com o mesmo conjunto de pessoas, um passando para o outro, aqueles interesses todos, nada muda. Então, uma das nossas condições para aceitar essa proposta de ser candidato ao governo é, logicamente, que trazer São Paulo novamente para o comando da nação, que é o maior estado da federação. Mas também mostrar que dá para fazer política diferente, e é isso que nós vamos mostrar ao longo da campanha, fazer uma campanha diferente, né? Uma nova maneira de fazer política. Deixar de lado aquelas práticas velhas do passado, e que todos sabem, a população está muito descontente, muito contrariada com tudo que vem acontecendo, e há uma luz no fim do túnel, e é a própria população que tem a solução. Vou fazer a primeira pergunta dessa bancada virtual, em nome da Associação Comercial, é uma pergunta que é feita a todos os candidatos desde a primeira sabatina. O Vale do Paraíba passa por um processo de desindustrialização. Taubaté, por exemplo, onde o senhor está falando com a gente, teve um problema de fechamento das plantas da Ford e da LG. Em Jacareí, aqui do lado, nós tivemos um problema pontual com o problema com a Sherry.
São José também enfrenta problemas pontuais, por exemplo, em indústrias de ponta. É, qual a sua proposta, candidato, caso o senhor seja eleito governador do estado, para o setor industrial de apoio às empresas produtivas, especificamente para o setor automotivo? O senhor tem 3 minutos para responder. Por favor, candidato. Sem dúvida nenhuma, isso é uma realidade. Não é? A Ford, a LG, né? E temos aí outros exemplos. Nós vamos ter no governo a área de desenvolvimento econômico muito forte atuando, junto com a Fiesp, né? Pessoas que possam estar ligadas ao setor produtivo e dar uma atenção especial, porque o Vale Paraíba, a região nossa aqui, vamos dizer, de São José dos Campos, até Cruzeiro, é uma região privilegiada, exatamente porque fica entre os dois maiores polos, ou terceiro, com Minas Gerais, faz divisa com São Paulo e Minas, tem toda uma condição específica para o desenvolvimento. E a nossa área produtiva é muito forte, muito rica. Não só a área, como você mencionou, automotiva, mas a questão de tecnologia, o turismo. Então, tem muita coisa que nós podemos estar fomentando para desenvolver essa questão aqui na região do Vale do Paraíba. E é uma preocupação muito grande, porque o que nós vimos, essas indústrias também, elas começaram a se afastar, e a gente percebe isso. A atuação do sindicato é muito agressiva contra essas empresas. E não pode ser assim, porque se você for contra a empresa, contra o patrão, não tem emprego. Então, há necessidade que se possa ter aí um diálogo maior com o setor sindical, para que possa ter uma harmonia entre o capital e o trabalho. Não dá para poder querer impor à força, não é? A questão só dos direitos e querer impingir ao empregador certas normas que eles acabam se afastando, isso é normal. Se você faz uma pressão muito grande, eles vão para outros setores, para outros locais. Então, é uma questão complexa. Vamos ter aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico muito forte, muito ligada, alguém muito competente, ligada à Fiesp, a todos os órgãos, até internacionais, que têm interesse de estar investindo aqui no estado de São Paulo, na região do Vale, mostrar a nossa riqueza, mostrar o Vale, para atrair novas empresas, e vamos atuar fortemente nesse sentido. Além do que, não é só o setor automobilístico, como eu mencionei. Nós temos uma vocação enorme aqui na região do Vale, com a questão do turismo. O turismo nosso é muito rico, o turismo religioso, né? Desde Aparecida, Guaratinguetá, com o Frei Lobão, a própria Cachoeira Paulista, não é? Com aquela é uma atividade muito forte em Cachoeira Paulista, Canção Nova, tá certo? Então, esse é o turismo. Vamos incentivar essas cidades, dar suporte exatamente para poder buscar, né, novos ações temáticas nesse sentido, da infraestrutura para a cidade, e o turismo ecológico rural, que a região do Vale Paraíba é riquíssima. Perdi o som aqui. Está sem som, Elcio. Voltou com a presidente. Não, a falha foi minha. Na realidade, o meu som aqui caiu. Desculpe. Vou passar a pergunta de Xandu Alves, do Jornal Vale. O senhor também tem 3 minutos para fazer a sua resposta. Obrigado. Candidato, eu vou aproveitar esse tema da desindustrialização, vou focar no emprego. O que a gente tem visto aqui no Vale do Paraíba é um aumento do emprego em áreas, principalmente na área do serviço, né? Que paga salários médios menores e exige menos qualificação. Ou seja, nós temos perdido empregos mais qualificados, que paguem mais, para empregos de baixa qualificação, que paguem menos. Isso vem diminuindo a média salarial do Vale. Qual é a proposta do senhor para recuperar esse emprego de alta qualificação?
Então, essa questão salarial, ela tem todo um reflexo a nível federal, né? Vimos recentemente que a média, né, do salário dos brasileiros caiu aí de 2.800, 2.900, 2.900, 2.800 reais por mês. Então, essa é uma média. Claro que São Paulo, o estado de São Paulo, não foge disso, mas como o maior estado da federação, tem que ser um impulsor, né, para a retomada desses salários. Nós vamos atuar fortemente na questão das PPPs, né? São parcerias público-privadas, exatamente para poder gerar emprego, gerar renda, é um capital que vem estrangeiro, o capital nacional. São atividades né, de iniciativa privada que são muito mais ágeis. Isso fará com que a gente retome aí a construção de moradias para aquelas pessoas que precisam, construção de rodovias para poder escoar toda a produção, não só do Vale, mas de todo o estado de São Paulo, que é muito rico, toda a região do estado de São Paulo é muito rica na produção, né, agrícola, hortifrutigranjeiros, e nós vamos fazer também fortemente uma atuação na ampliação da malha ferroviária do estado de São Paulo. Isso ficou parado lá atrás e se mostra na Europa, em todo o setor, que é uma atividade que ela é mais barata, ela é rentável, não polui, né, carrega cargas muito maiores e mais rapidamente. Então, é um setor que precisa ter um carinho especial. Então, toda essa situação, nós vamos atuar fortemente aqui no Estado de São Paulo, exatamente para poder retomar essa questão que muito se deu em função da pandemia, todos sabem, isso aí foi uma questão que atingiu o mundo todo e muito fortemente aqui, perdemos emprego, perdemos empresas, uma série de fatores que agora tem que ser retomada. Não vamos nem... Né, alguns governos aí de São Paulo, por exemplo, agiu muito mal na questão da pandemia, feche tudo, para tudo, não é assim, entendeu? Mas agora nós temos um compromisso muito forte com a população. Gerar emprego, vamos atuar forte, vamos usar todas as nossas redes de qualificação profissional, FATEC, ETEC, SENAI, que eu vim do SESI, o SENAI tem uma rede muito forte de qualificação, dar capacitação para as pessoas, para os jovens que ingressam no mercado de trabalho, reciclar aqueles que já estão atuando no dia a dia, exatamente para melhorar a sua competência profissional, e com isso, gerando emprego, atraindo novos empresários para o Vale, que nós vamos atuar fortemente. Com certeza, essa questão vai ter aí uma melhoria muito grande aí a curto prazo. Obrigado, candidato. Pergunta agora de Douglas Cruz, do Grupo Bandivale. Um pouquinho antes, pedir um minutinho para o Douglas para dizer o seguinte: você que nos acompanha pelas redes sociais, pode mandar sua pergunta para o candidato, ela será feita, você vai ter a sua dúvida esclarecida pelo candidato da Democracia Cristã. Douglas, sua pergunta, por favor. O candidato Antônio Jorge também terá 3 minutos para a resposta. Obrigado, Elcio. Candidato, o senhor estava falando sobre trens, mobilidade urbana e infraestrutura, então já vou nesse tema. Aqui no Vale do Paraíba tivemos recentemente 2 grandes aeroportos ou aeroportos que foram concessionados à iniciativa privada, mas que ainda não estão funcionando, digamos assim, com todo o seu potencial. Temos também o caso do Porto de São Sebastião e da promessa eterna do trem Intercidades que ligaria o Vale do Paraíba aí em sua extensão. Quais são suas propostas aí para esse quesito de infraestrutura e mobilidade urbana? Exatamente nesse sentido, até porque você já mencionou, né, a implementação agora de uma atuação forte na extensão da malha ferroviária é exatamente para isso, não é? É para fortalecer essa importante meio, né, esse importante meio de locomoção que o mundo inteiro abraça e só nós não, paramos lá atrás. Então, para fazer essa interface, né, dos municípios, São Paulo, Campinas, São Paulo, Vale do Paraíba, nas regiões metropolitanas, você fazer essa
ampliação, nós temos aqui em Taubaté, né, na região nossa, nós temos aí uma estrada de ferro e ela tem uma atuação com carga, mas muito precária. Então, há necessidade de estudo, de pessoas que tenham vontade política de fazer essa ampliação, e nós vamos, a nossa convicção de que é necessário e que é realmente um trabalho que precisa ser feito, nós vamos fazer, sim, ampliação dessa malha ferroviária para ampliar toda a atuação de carga, descarga, produção para o porto de Santos, São Sebastião, enfim, vai ser aí uma nova, né, oportunidade exatamente para escoar a produção, vai gerar emprego. Então, é uma atuação diferente, né? A gente nota aí os outros candidatos, eles vão fazer, vai construir rodovia, vai asfaltar aqui, vai asfaltar, mas é a mesma coisa. Então, nós temos que ter a visão diferenciada e buscar soluções inovadoras, exatamente pensando no futuro. O governante não pode pensar só no dia a dia, ele tem que ter uma visão lá na frente. Como é que a população será daqui a uns anos? Qual é o rumo? O que a modernidade, a inovação nos apresenta? Então, nesse sentido, que a gente tem uma convicção muito forte de que essa atuação da ampliação da malha ferroviária no estado de São Paulo fará realmente uma diferença em vários setores, né? Para melhorar a exploração, toda a nossa produção, o Vale do Paraíba, o estado de São Paulo é muito rico nesse sentido, vai gerar emprego, vai gerar renda, e com certeza é uma novidade que a gente vai apostar muito forte nesse sentido. Obrigado, candidato. Vou passar as perguntas que nós estamos recebendo pelas redes sociais. José Renato Azevedo, de São José dos Campos, pergunta: voltou a ser discutido na atual campanha eleitoral o uso da câmera no uniforme dos policiais militares. Alguns candidatos são contrários à câmera pessoal, alguns candidatos defendem o uso. Ele gostaria de saber a sua posição em relação ao uso na câmera no colete do policial militar e as suas propostas para a área de segurança pública. O senhor tem 3 minutos para responder, candidato. Obrigado. Elcio, a segurança pública é outro problema gravíssimo, né, do Estado de São Paulo. Primeiro é saúde, segundo é segurança pública. Essa questão da câmera, eu vou mencionar, é muito complexa, né? O problema da segurança pública passa pela falta de efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil, está defasada, né? Há 4 anos represada. Agora vimos aí o candidato da situação dizendo que abriu. Mas é lógico, agora a campanha vai ser fácil falar. Está 4 anos no governo e não fizeram. A questão da câmera, ela é muito complexa e não dá para dizer que você é contra ou a favor. Claro que eu sou a favor da inovação, da tecnologia, de tudo aquilo que possa trazer benefício, melhoria, exatamente para poder atacar o problema da segurança. Mas você não pode deixar também de mencionar que você não pode tirar a liberdade do policial militar na sua atuação, porque eu tenho dito, a polícia militar não pode tratar o bandido com uma flor, um rosa. Às vezes, no dia a dia, na sua ação, ele tem que ser um pouco mais firme, mais, né, forte nas suas... Como é que você vai enfrentar um bandido com armado e tal? Entendeu? E essa câmera, às vezes, ela pode dar a entender que o policial está extrapolando as suas ações. Então, o que a gente vai ter que fazer? Houve um estudo aí rápido e foi implantado. Ótimo. Eu acho que é importante essa implantação. Mas nós vamos ter técnicos competentes, vamos analisar melhor como é que se usa essa inovação, como é que essa ferramenta vai ser utilizada em prol de beneficiar, né, uma maneira de atacar a segurança pública, beneficiar o policial, evitar aí essas ações, porque a bandidagem cresce. Então, eu não sou contra, não é? Eu sou a favor, mas nós precisamos estudar melhor. Eu tenho visto que, da maneira que
hoje ela se apresenta, ela tem inibido muito a ação do policial. O policial que já ganha mal, que é mal preparado, nós precisamos melhorar o policial, dar mais atenção à questão salarial. O policial hoje entra com 2.500, 2.800, né? É pouco para ele defender, né, põe a sua vida todo dia para defender a comunidade, nós precisamos valorizar o policial. A questão do psicológico, do emocional, que eles vivem com número defasado, a questão psicológica dele é muito forte, precisamos tratar isso. Enfim, tem vários fatores. E o principal, ampliar o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil. Está defasada, tem orçamento para isso, não é? Deixaram aí vários anos sem, eles estão aposentando e não há reposição, então nós vamos, com certeza, fazer concurso público e nomear vários policiais. E outro dia ocorreu uma grave situação em Pindamonhangaba, não tinha delegado na cidade. Olha só que absurdo. Segurança pública, né, depois acho que da saúde, é o principal. Nós precisamos cuidar da vida das pessoas, nós vamos atuar fortemente nesse sentido. Obrigado, candidato. Uma pergunta de Elisângela Freitas, é uma pergunta sobre um tema que é recorrente nas sabatinas, ela é sobre a área de saúde pública. O governo do estado tem investido na criação de hospitais regionais como uma forma de atender demandas reprimidas da saúde na região. A região tem um hospital em São José dos Campos, Hospital Regional de São José dos Campos, Taubaté, Litoral, está construindo um hospital em Cruzeiro. Ela gostaria de saber, se caso o senhor seja eleito, o senhor mantém essa política de regionalização da saúde pelos hospitais regionais e qual é a sua política geral para a saúde pública do estado. O senhor tem 3 minutos, eu peço que o senhor mantenha o tempo para a gente poder explorar bastante tema nessa reta que nós temos ainda pelo menos mais 40 minutos pela frente de debate. Obrigado. Você perguntou se eu vou manter essa política de construção. Com certeza, vou manter. Mas agora, veja bem, só um preâmbulo. A saúde é o maior problema do estado de São Paulo. E é um absurdo, é uma indignidade o que o estado de São Paulo faz hoje com o seu morador, o seu habitante, o seu munícipe. Essas filas para cirurgia eletiva demoram anos para acontecer. Isso aí não pode, isso aí é inadmissível, é vida pública, não tem, é vida das pessoas, né? Não tem preço a vida. O governo do estado agora está anunciando que fez um mutirão, ótimo, eu também acho que tem que fazer. Mas ele ficou 4 anos, foi fazer agora na época, é eleitoreiro, você entendeu? Então, se fizesse isso ao longo do tempo, não teríamos essa fila. Tem gente hoje que precisa cirurgia cardíaca, cirurgia de oncologia. Já pensou? Quem está nos ouvindo aí tem um parente que está precisando de uma cirurgia urgente, não tem, o senhor tem que esperar 6 meses, 1 ano, marcação. Isso é um negócio, sabe? Causa na gente, né, ser humano, causa uma indignidade, causa uma indignação, né? Causa uma indignação muito grande. E isso nós temos que combater fortemente. Sabe? Você tem fila e tem. O que precisa fazer? Falta hospitais e falta equipe. Falta médico, falta equipe técnica, enfermagem. Então, tem que construir. Está fazendo um em Cruzeiro, e precisa, talvez. Temos aqui o Regional de Taubaté, o Litoral, São José, ótimo. Aquela região do Vale Histórico de Taubaté para lá, o de Cruzeiro parece que é um AME, menor. Precisa ter um regional, talvez, em Guará, Lorena, até Cruzeiro, enfim, para atender toda aquela população que é enorme do Vale Histórico. Então, vem com demagogia. O AME de Taubaté, o AME funciona bem, mas demorou 7 anos para fazer. Tá certo? Então, aí que eu volto depois naquela questão. Não dá para ter o continuismo do PSDB mandando. Aí, 7 anos para fazer. Aí veio aqui, mudou o prefeito, ficou mais 3, 4 anos. Não tem. Agora não tem ar-condicionado, aí falta um aparelho. Não, isso não existe. Sabe? Precisa parar de procurar voto e aplicar o recurso público que dá voto e aplicar naquilo que a população precisa. É a necessidade da população. Precisam mudar o jeito de fazer política nesse sentido. Estar presente, ouvir a população e atender os seus anseios. Porque tem político que gosta de fazer obra que dá voto. Nós vamos precisar do voto para chegar lá, senão não chegaria. Mas chegando lá,
a nossa ação, nosso trabalho vai ser no sentido exatamente de ouvir a população e usar o orçamento, porque o orçamento é dinheiro do povo que tem que ser destinado. É isso que nós vamos fazer. É uma política diferente, é um trabalho nesse sentido e vamos atuar fortemente, porque nós sabemos que precisa ampliar aí os hospitais em outras regiões do estado de São Paulo também. Essa questão, os regionais são muito uma ação que atende a população, precisa ter mais, né? Aqui na região, você frisou aqui, do Vale do Paraíba, precisamos ter mais um, senão Taubaté hoje está, toda aquela região do Vale Histórico vem para Taubaté, e aqui não atende todo mundo e fica em fila. Espera 1 ano, espera 2 anos, que não pode. Isso aí nós vamos ter que tratar com muito carinho, o orçamento tem, falta vontade política, e nós vamos ter essa vontade para agir fortemente na questão da educação, da saúde. Candidato, a última pergunta. Nessa fase de perguntas dos internautas que nos acompanham pelas redes, vem de Michele Araújo. Ela está ouvindo o que o senhor está falando, ela é de Caçapava. Ela falou que o senhor pregou ao longo da sabatina uma renovação política no Estado que é governada há muito tempo pelo PSDB. Mas ela disse o seguinte: a Democracia Cristã, o seu partido, há diversas eleições tem também o mesmo candidato a presidente. A renovação é um argumento político ou ele deve valer para todos nas eleições? O senhor tem 3 minutos para responder para a Michele, por favor. Michele, você tem, logicamente, que um fundamento na sua pergunta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o candidato ele ainda não teve oportunidade, né? Ele é candidato, ele tem sido candidato algumas vezes, mas ele ainda não teve, não é, o beneplácito da população. A população não deu oportunidade a ele. O Emael é um candidato que ele participou, não é, lá na Constituinte de uma maneira muito forte. Muitas leis hoje são em função da sua atuação. É uma pessoa séria, uma pessoa digna, uma pessoa comprometida com a questão pública, mas não teve oportunidade. Então, ele é candidato, mas ele ainda não chegou lá. Entendeu? Se a pessoa estiver, né, no poder e houver esse continuismo, é isso que eu sou contra. Eu sou contra a reeleição. A reeleição é um dos males da nossa política, né? Tanto nacional como no Estado de São Paulo. E é exatamente isso que eu tenho dito. O Estado de São Paulo está há 30 anos na mão do PSDB, não é? E vem vindo com os escândalos, os conchavos. O Covas teve problemas, né? Teve gente de Taubaté presa, a gente sabe disso, na questão da corrupção. O Geraldo Alckmin, que é, né, nosso aí conterrâneo do Vale, no governo dele, teve problemas sérios de merenda, problema de mochila, todo mundo sabe, mas é a continuidade. Aí um passa para o outro e tal. E outra coisa, esses partidos, tanto do PSDB, do PT e o próprio candidato, que depois a gente vai falar do presidente, eles têm 10, 12, 15 partidos com ele, unidos. Sabe o que acontece? Eles ganhando a eleição, eles têm que, no outro dia, lotear o governo. Sabe o que é isso? Repartir o bolo. Ele dá para um partido, ele dá uma secretaria, para outro partido, ele dá outra, o amigo que é isso, o empresário que é esse lado, e você fica de mãos atadas e não governa. É isso que vem ocorrendo há 30 anos em São Paulo. Essa continuidade é nociva para a política. E é isso que nós queremos fazer. Gente nova, gente com novos pensamentos, gente da iniciativa privada, gente que tem agilidade nas ações de governo. E não, é o que eu disse, eu preciso de voto para chegar lá. Mas chegando lá, eu não vou só procurar voto, eu vou procurar resolver aquilo que chegar a nós, os nossos secretários, ou minha própria, de estar ouvindo a população, o que é o anseio principal da população. E aí nós vamos atender. É saúde? O que é? Hospital? Vamos construir hospital. Né? Às vezes o político prefere construir uma estrada que dá mais voto e deixa o hospital para depois. E a coisa vai, né, se acumulando, se acumulando. Então, são essas questões que a gente tem que estar debatendo, além dos problemas, da diferença do ponto de vista da população. Nós estamos cansados do que vem acontecendo no Brasil ao longo dos anos, Estado de São Paulo,
mas se não votarmos diferente, não muda. Vai ser a mesma, a mesmice. Os conchavos, os acordinhos de bastidores, um põe o outro, então o cara chega lá no outro dia, ele só pensa na reeleição. É isso que a gente quer e vai fazer diferente em São Paulo se a população nos der essa oportunidade. Obrigado, candidato. Volto à parte das perguntas da nossa bancada virtual. Vou fazer uma pergunta pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. A ACI sempre trata com os candidatos da questão das ferrovias, da malha ferroviária e projetos que vira e mexe são anunciados na época da eleição de ligação ferroviária da nossa região para São Paulo, ou a construção de um grande anel ferroviário na região, na macrometrópole paulista, como é chamado. Mas eu vou especificar uma pergunta pegando exatamente um viés que o senhor tratou no início da sabatina. O senhor falou sobre operacionalização da malha ferroviária. Gostaria que o senhor detalhasse como seria essa operacionalização, se seria a cargo bancada pelo poder público, através de PPP, e quais cidades seriam abrangidas com essa medida. O senhor tem 3 minutos, candidato. Obrigado. Olha, Elcio, a questão é a seguinte. Primeiro é a iniciativa e a perspectiva, a visão de que a questão da malha ferroviária ela é necessária nos tempos de hoje. Já se há muito tempo, né, tem atuado fortemente na questão das rodovias, né? Todos os governos têm feito benefícios, infraestrutura na questão da questão rodoviária, e ela é muito cara, ela polui, ela carrega menos, todo mundo sabe disso. E os benefícios da ferrovia, eles são enormes, né? Eles podem trazer uma carga muito maior. A questão dos assaltos vão ser minimizadas. A questão da poluição com o meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente, essa interligação que você mencionou, nós temos já uma visão que ela tem que interligar o Estado de São Paulo, né? Logicamente que aqui a nossa região do Vale do Paraíba, mas também a região de Campinas. Nós temos que pegar as regiões metropolitanas, foi bem dividida a questão das regiões metropolitanas do Estado, as principais cidades aí, e aí é nessa atuação que nós vamos construir. É lógico que a gente sabe que ninguém está aqui para iludir ninguém, não dá para fazer estalar o dedo e construir uma malha ferroviária, mas você tem que iniciar hoje, né, dar aí o planejamento, o projeto, para que lá na frente as coisas continuem, porque elas são realmente comprovadas muito mais eficientes. Então, nós vamos começar assim, vamos começar aí um planejamento onde já tem algumas redes que não pode ser reaproveitada. Vamos fazer, sim, junto com a iniciativa privada, com as PPPs, que são muito mais rápidas. A gente já mencionou isso. Essas parcerias público-privadas, que hoje permite que o Estado faça, a iniciativa privada é muito mais ágil, ela é muito mais competente, ela é muito mais rápida. E é nesse sentido que nós vamos estar incentivando, buscar aí, anunciar que nós vamos atuar fortemente nesse sentido. E claro que daí o capital estrangeiro vem, o capital nacional, para que a gente possa efetivamente implantar esta proposta aí de ampliar a malha ferroviária do Estado de São Paulo, e vão fazer com certeza. Obrigado, candidato. Pergunta agora do jornalista Douglas Cruz, do Grupo Bandivari. O senhor tem 3 minutos para a resposta. Lembro que nós atingimos metade da sabatina agora há pouco, nós estamos entrando nos 30 minutos finais. Obrigado. Candidato, estou aqui com o seu plano de governo e logo na primeira diretriz geral de governo, o senhor fala do compromisso com a família. Eu queria que o senhor explicasse para nós como que dentro dessa diretriz de governo, caso eleito, será esse compromisso com a família. O nosso partido, Democracia Cristã, partido conservador, um partido que tem aí todo esse princípio cristão, claro que envolve, né, todas as religiões. Nós temos uma atuação
preservando os valores da família, aqueles valores tradicionais, né, que nós temos é por isso também que nós temos algumas questões hoje que temos visto aí que o Estado quer impor isso, o Estado quer por aquilo, o Estado quer dar educação sexual, o Estado quer... Não, nós temos que valorizar a família. A família sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, é nesse sentido que nós vamos atuar fortemente, né? Nas escolas, né? Aonde quer que o braço do Estado possa chegar. Por exemplo, nós temos 5.130 escolas estaduais no estado de São Paulo. Então, é nesse sentido que nós vamos fazer uma valorização muito forte aqueles valores de respeito. Você veja, antigamente, não sou assim muito antigo, mas a gente é bom lembrar isso. Nós levantávamos nas escolas quando o professor entrava na sala de aula. Hoje não tem mais isso. Hoje o aluno agride o professor. Havia, né, o hasteamento da bandeira. Antigamente tinha a educação moral e cívica, que mostrava uma série de valores de amor à pátria, né, de patriotismo. Não temos mais nada. Os governos que sucederam, e a gente tem aí um risco grande de uma outra ala da esquerda aí, atuando fortemente em sentido contrário. Não podemos permitir isso. Nós temos que ter realmente todas as ações onde o governo tiver ação e buscar junto com os municípios, são 645 municípios do Estado de São Paulo, conversando com os prefeitos, tendo um diálogo aberto, exatamente para incentivar e permitir que isso seja, né, uma ação forte de política pública no Estado de São Paulo. Valorizar, sim, a família, valorizar todos aqueles valores tradicionais que aprendemos lá atrás com nossos avós, com a cultura brasileira. É isso que nós queremos estar preservando, aonde for que a nossa ação do Estado possa ter a atuação, nas indústrias, principalmente, fortemente, na educação, onde você forma, né, a personalidade, você forma o jovem. Então, basicamente, nossa ação, junto com a família e, logicamente, nas áreas sociais, nas nossas secretarias todas terão uma influência muito forte nessa questão da religiosidade, da preservação dos valores, e, sem dúvida nenhuma, a família é a célula máter da sociedade, né? É ali que nasce, porque uma família bem unida, uma família que tenha todos esses valores, que tenha esse compromisso com o município, com o Estado, com a nação, todo o país será melhor. Sabe o que falta muito? Que precisa você estar ensinando e estar resgatando para as pessoas. As pessoas acham o seguinte: olha, o problema político é do político. Entendeu? Eu voto. Não é. As pessoas precisam começar a aprender que o município onde ela mora, né? Estamos em Taubaté e Vale Paraíba, o Estado, o Brasil é de cada um, é nosso. É aí que nós temos que fazer valorizar todos esses valores. É isso que nós precisamos impregnar nas pessoas, porque a maioria hoje acha assim, não, o meu político é do político, ele que resolve. Não é assim, porque se for um mau político, ele só pensa nele e resolve de outra maneira. Então, nós temos que ter essa influência forte, junto com a comunidade, valorizar e resgatar os valores da família. Obrigado, candidato. Pergunta agora do jornalista Xando Alves, do Jornal Vale. Eu gostaria de pedir que o senhor respondesse dentro do tempo de 3 minutos, para que a gente consiga abordar mais temas. Nós recebemos perguntas aqui que acho que são interessantes o senhor também tratar delas. Xandu, por favor, sua pergunta. Candidato, nessa linha, antes de valorizar a família, é preciso garantir que elas tenham o que comer. O jornal Vale fez uma matéria esse final de semana, mostrou que nós estamos na região onde a pobreza mais cresceu no estado de 2019 para 2021. O Vale, segundo o estudo da FGV, tem 21,69% da população abaixo da linha de pobreza. Isso significa mais de 560 mil pessoas. Qual é a proposta do senhor para combater a desigualdade, combater a pobreza e a fome aqui no estado de São Paulo?
sem dúvida nenhuma, é uma notícia que a gente fica realmente muito indignado de, né, no maior estado da federação, um estado rico, né, ter todos esses números anunciados aí com fome, com desemprego, com muita coisa. Mas eu volto a dizer, realmente uma política do continuismo, né, de um governo que está aí há 30 anos, né, e não tem proposta para essa questão, eles só continuam com aquela mesma historinha de toda a campanha. Então, há necessidade que se mude isso. Hoje existe esse problema, né, constatado, você tem que atuar. Como é que você vai fazer? Vamos gerar emprego, vamos trabalhar para, como já mencionei anteriormente, Secretaria de Inovação, vamos buscar junto com a Fiesp, junto com os órgãos, né, que tratam das questões de buscar aí as várias atividades que possam atuar no Vale. E de primeira mão, você tem que acolher esse pessoal. Se tem pessoas que estão numa situação, né, grave, de desemprego, e até passando fome, tem que ter uma atuação, uma equipe multidisciplinar, primeiro para poder alimentar essas pessoas, para dar acolhimento, uma equipe multidisciplinar para ver quais são os problemas. É questão de saúde, é uma questão momentânea, é uma questão de precisa treinar essas pessoas. Por que está desempregado? Bom, falta emprego, mas você também tem qualificação? Não tem? Nós vamos ter que juntar, né, todos os órgãos nesse sentido. Mencionei lá na questão da geração de emprego, para poder treinar e capacitar pessoas para que elas possam ter condição de ingressar no mercado de trabalho. Então, veja que o problema ele existe, mas a solução depende daí de uma multifatores para atuar junto. Não dá para poder você dizer, eu vou gerar emprego só. Não é isso. Você gera emprego, mas como é que essa pessoa que já está, né, à margem da sociedade, como é que ela vai atingir, como é que ela vai buscar novos horizontes? Então, nós vamos ter que ter um trabalho, vamos atuar junto com uma ação social, com a equipe multidisciplinar, para detectar qual é o principal problema disso. É alimentar? Vamos lá, no primeiro momento, acolher essas famílias. Moradia? Não tem moradia? Vamos construir moradia, vamos cadastrar. Há necessidade? Não pode fazer como os governos anteriores faziam de só dar peixe. Se você dá o peixe, a pessoa pega hoje, amanhã ela volta outra vez. Semana que vem volta. Você tem que ensinar a pessoa a pescar, né? Você tem que dar condições para que essas pessoas saiam. Ninguém está nessa situação de vulnerabilidade porque gosta, porque quer, entendeu? Porque é o momento atual, uma crise que ocorreu com pandemia, uma questão que é mundial, que atinge também nós todos. Então, que haja sensibilidade exatamente para poder atuar dentro daquilo que as pessoas precisam, com uma situação não de demagogia, né? De última hora eu vou fazer mutirão disso, vou atender. Não, isso aí agora é eleitoreiro, você tem que fazer isso durante todo o mandato dos 4 anos de governo. Obrigado, candidato. Vou passar a pergunta de José Alfredo Rodrigues Neto, que nos acompanha de São José dos Campos. A pergunta dele é a seguinte: sem tempo de TV, sua candidatura registra índices baixos nas pesquisas de opinião. Ele pergunta qual a sua expectativa em relação ao segundo turno da eleição em São Paulo, que tendência a democracia cristã apoiaria no segundo turno e se esse apoio seria significativo. O senhor tem 3 minutos para responder, candidato. Obrigado. Sem dúvida nenhuma. A gente tem já falei, nós temos essa consciência clara. A nossa candidatura tem atingido aí 2%, talvez 3%, né? É difícil porque não temos tempo de TV, e é difícil porque aqueles candidatos já com mais nome, eles têm aí uma situação financeira, tem recurso financeiro, tem tempo de TV, tem uma série de coisas que eles conseguem levar as mensagens mais longe do que a nossa. É difícil. Mas o que nós vamos fazer? Vamos lutar até o fim, levar as nossas propostas, sem problemas em São Paulo. Estou apresentando aqui as soluções. A nossa ação é propositiva para São Paulo e uma marca diferente. Uma marca diferente. Eu sou de iniciativa privada,
não é? Nós vimos aí do SESI, com uma atuação mais ágil, temos consciência disso, vamos mexer no orçamento, enfim, é uma perspectiva diferente, uma nova política, deixar aquelas velhas práticas do lado. Agora, no segundo turno, não posso ainda mencionar, porque não sei quem vai para o segundo turno. Se for candidato que não tenha um alinhamento com aquilo que a gente pensa, não dá para apoiar, não é? Não vou apoiar por apoiar, porque nós somos diferentes dos demais. Não vou apoiar só para vai me dar cara, não quero não. Eu sou contra a reeleição é nociva, tá certo? Então nós vamos avaliar o que vai acontecer. Talvez eu fique neutro, né? Vamos depender. Aí eu não posso anunciar ainda o que nós vamos fazer, a não ser que haja compromisso conosco daquilo que nós estamos propondo. Não me loteie o governo, não quero. Aí nós vamos ter como. Senão, eu não sou daqueles que vou me vender à toa. É exatamente por isso que eu quero mostrar a todas as pessoas do Estado de São Paulo que dá para fazer diferente. E o voto está na mão delas. O destino do nosso Estado está na mão de cada um, de cada eleitor agora na urna, né? Para digitar lá um novo nome, uma nova pessoa, alguém que vocês acham que realmente pode mudar o Estado de São Paulo, e aí sim fazer uma nova política. Obrigado, candidato. Algumas perguntas que foram feitas em relação à geração de emprego. Lourdes Bastos, de Taubaté, Nelson Alvarenga, de São José, gostariam de saber, o senhor falou várias vezes de geração de emprego, gostaria que o senhor detalhasse, assim, na prática, como o senhor vê essa questão de geração de emprego, o senhor citou diversas vezes, e efetivamente como é que seria isso? Abrindo vagas em concurso público, atraindo empresas com incentivos fiscais? Essa é uma dúvida que gerou em várias pessoas que estão nos acompanhando. Se eu puder detalhar em 3 minutos, eu agradeço. Obrigado. Então, a geração de emprego, primeiro que nós temos uma região, né, que é muito propícia para a atividade empresarial. E o nosso setor é riquíssimo, tanto como dissemos anteriormente, a questão da indústria automobilística, a questão de tecnologia, a questão do turismo, né? Então, todos esses setores nós vamos estar atuando e buscando fortemente. Nós vamos buscar parcerias com as parcerias público-privadas, PPPs que eu falei, e para quem ainda talvez não saiba, então são empresas, né, privadas que vão investir o seu capital aqui na nossa região, que a nossa região é rica, uma das mais produtivas do Brasil, mas está numa situação, está num momento difícil. Então, é um atrativo forte para as indústrias. O nosso setor do governo de desenvolvimento industrial vai buscar e vai detectar, junto com a Fiesp, junto com os órgãos que têm a captação das empresas, ou do fora do país, ou internamente, porque tem os convênios, tem os seminários para buscar isso, e trazer para o Vale. Nós vamos mostrar aqui a região do Vale, vamos fazer um book aqui, o Vale Paraíba é riquíssimo nisso, entendeu? E tem atrativo de todos os setores, não dá para dizer. Nós somos ricos, eu falei, na questão do turismo, né? São José do Campo tem a questão da tecnologia muito forte, Taubaté tem a questão tanto da indústria, né, de apoio automobilístico, a Ford saiu, mas ainda nós temos a Volkswagen, tem a GM em São José, Jacareí tem agora a Chery, então, e outro setor, né, outros segmentos, né? O setor do turismo é riquíssimo, então nós vamos fortalecer essas cidades que eu falei, Aparecida, Guará, Cachoeira Paulista, né, com a questão do turismo, melhorar a infraestrutura dessas cidades, trazer mais atividades para ela, e o turismo cresce religioso. O turismo nosso, o ecoturismo, a questão rural nossa é riquíssima, não é? A beleza que nós temos no Vale Paraíba, o Vale Paraíba já foi forte na questão do ouro lá atrás, do café depois, o litoral nosso, né, pelas praias, por tudo que tem, mas falta muita coisa. Você vai para Ubatuba, tudo esburacado, né? A gente tem ido muito lá. Então, se unir com esses municípios, fazer aí um pool com esses municípios,
para poder dar infraestrutura a eles e melhorar cada um a sua cidade, e com isso, fatalmente, você vai atrair mais empresas, e aí o emprego começa a surgir naturalmente. É isso que nós vamos fazer. Obrigado, candidato. Uma pergunta de Janaína Xavier, ela está em Lorena, ela pergunta para o senhor citou a questão de saúde pública e ela gostaria de saber, caso o senhor estivesse à frente do Estado durante a pandemia, que medidas o senhor teria tomado diferentes do que foram tomadas para a saúde da população, para a manutenção da economia do Estado e para a segurança, inclusive sanitária, da comunidade. O senhor tem 3 minutos para a resposta, por favor. Olha, o que foi feito aí no estado de São Paulo, com a Fica em Casa, né? Foi depois já. É que, logicamente, que você analisar depois, né, do que aconteceu, mas a gente sabia que o Fica em Casa tem que tomar aquelas medidas preventivas de saúde. Claro que tem. Se criticou muito o governo federal, mas o governo federal o Brasil foi um dos países que mais vacina comprou, né? E que mais vacinou no mundo. Então, as ações que deveriam ser feitas, porque muita ação era de nível federal, o Supremo barrou muita atuação do presidente de uma maneira totalmente equivocada e politizada, a gente sabe disso, não foi só esse setor, outros setores também. Então, foi um momento muito difícil. O governo federal liberou verbas, inclusive para Taubaté, para vários estados, e houveram, né, ações que não prestaram conta e que eles desviaram o recurso. Né? Tem estado que comprou respirador, não chegou até hoje. Entendeu? Então, foi um momento, naquela oportunidade, muito difícil. Os municípios, logicamente, que eles poderiam, né, deveriam ter uma capacidade maior de ampliar aí a rede hospitalar para atender as pessoas, porque era uma pandemia, todo mundo procurando, muita gente assustada. Foi um momento realmente que todos os governantes e tal estavam numa situação de uma decisão, dependendo da ciência. Teve a questão política no meio e, infelizmente, isso atrapalhou muito, porque querem, ao invés de se unir a população em prol de resolver o problema, um fica agredindo e atacando o outro, porque você é desse lado, você entendeu? Então, nós, se estivéssemos lá, teríamos que ampliar, num momento de pandemia, o que você tem que fazer? A população está sendo atingida, infectada. Ampliar a rede de atendimento, buscar vacinas, não é? E cuidar da economia para que, logicamente, quem tem atividade comercial não possa também perder a sua atividade, senão é outro problema que vem e está acontecendo e que tem acontecido até agora, né, nesse momento. Obrigado, candidato. Nós estamos chegando agora na reta final da sabatina. Antes de passar para as suas considerações finais, e também antes a Eliane vai conversar com o senhor, eu vou pedir que cada jornalista faça uma pergunta final para que a gente consiga abranger mais temas nesse final de debate. Xandu, por favor, sua pergunta, candidato. Se o senhor puder responder agora sinteticamente, eu agradeço para o tempo poder trabalhar a nosso favor. Obrigado. Candidato, houve a redução do ICMS no estado de São Paulo para baixar o preço da gasolina, assim como em outros estados. O senhor, se tornando governador, mantém essa redução? Faria, por exemplo, uma reforma tributária no estado? Ô, Jandu, faria sim. Manteria, porque ela foi, né, comprovadamente eficiente. A gasolina estava num preço já absurdo e hoje está aí a menos de 5, o álcool já a menos de 3. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Eu sei que o governo do Estado de São Paulo parece que deposita, era contra, tem estados contra, é um absurdo. A questão da redução, você tem que ter em mente dois lados. Logicamente que você não pode, você cuida da receita para poder ter caixa para fazer. Mas, às vezes, a receita ela é benéfica porque atende diretamente o indivíduo. É isso o nosso compromisso, você entendeu? Então, vamos manter e vamos fazer uma reforma tributária no Estado de São Paulo, sem dúvida, para poder atender aí um número maior de consumidores e atender a nossa população.
Douglas, por favor, sua pergunta final. Perfeito, então, candidato, para a gente tentar abordar também temas diferentes, meio ambiente, né? Tivemos recentemente aí 2 usinas termoelétricas pedindo para se instalar aqui na região do Vale do Paraíba. Essa autorização sai através da CETESB, que é um órgão estadual. Como é que o senhor pretende, se eleito, tratar com essa questão do meio ambiente e também da instalação aí de novas fontes de energia? A questão do meio ambiente, lógico, ela preocupa todos nós, é uma questão, né, de futuro, uma questão que o Brasil hoje, com a Amazônia, é o celeiro do mundo, é o pulmão do mundo, nós temos que ter uma preocupação muito grande, e hoje tem aí ocorrido vários fatores que comprometem essa questão ambiental. Então, empresas que vierem para cá, e essas que você mencionou, que queiram instalar aqui, exatamente para atuar junto conosco na defesa do meio ambiente, nós vamos apoiar, porque temos essa preocupação, sabemos que nós precisamos cuidar não só hoje, mas exatamente para o futuro, né? E o governante tem que pensar no futuro, para os nossos filhos, nossos netos, e a questão ambiental é uma questão também de sobrevivência. Então, vamos atuar e vamos permitir, justamente com o estudo, junto com a nossa equipe técnica, para poder permitir que haja instalação nessas usinas. Obrigado, candidato. Antes de passar para as suas considerações finais, o senhor tem 5 minutos ainda para conversar com as pessoas, dizer quem é, por que, depois de tudo que foi dito, é bom votar no Antônio Jorge. Vou passar a palavra para a Eliane, que vai falar sobre a carta da ACI. Eliane, por favor. Obrigada, Elcio. Obrigada, candidato. Realmente, hoje nós tivemos assuntos muito importantes sendo debatidos: malha ferroviária, saúde, educação, geração de empregos. Isso é bastante importante. E a Associação Comercial está entregando para todos os candidatos uma solicitação, que foi muito dos temas que nós tratamos aqui. Então, nós vamos fazer chegar às suas mãos algumas solicitações aqui para a região. E desejo muito sucesso, que Deus abençoe. Obrigada, Xandu, também. Obrigada, Douglas. Obrigada, Elcio. E é com o senhor agora. Muito obrigada, viu, candidato? Sucesso. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de vocês, estar junto aqui com a região do Vale do Paraíba. Já estivemos lá na região de Campinas, de Santos, com a TVT, enfim. Agora, a minha consideração final é nesse sentido, né, de ter essa oportunidade de mostrar uma candidatura diferente. Por isso que eu sou contra a reeleição, para que haja renovação. A vida é movimento, chega dos mesmos, vem gente nova, gente com novas propostas, novas ideias. O mundo está mudando, e hoje muito rapidamente. Então, você ficar eternamente lá com um candidato, com a mesma política, com o mesmo esquema, nada muda. Então, além dos problemas que elencamos, das soluções, o que a gente está levando também de mensagem é isso. Há uma luz no fundo do túnel, não é? Pessoas que pensam diferente, que têm uma nova iniciativa, que não está atrelado àquela velha prática do toma lá da cá. Precisa acabar com isso. Esse é o mal do país. O governante se elege no outro dia, ele pensa na reeleição e só trabalha nisso. Chega, nós precisamos atender o interesse da população. Aliás, nós, o Estado, né? O Brasil, a Confederação, o Estado, a obrigação é essa, é prestar serviço para a população. Ele recebe da população o imposto e tem que dar, né, esse retorno, e não tem dado. Então, é isso que nós queremos mostrar. Eleitor do Estado de São Paulo, pense um pouquinho, reflitam, vejam que vocês estão insatisfeitos, e se fizer a mesma coisa, vão continuar o mesmo esquema daqui a 4 anos. Então, há uma possibilidade de renovação, de mudança, para que a gente faça uma política diferente. Tome conta do seu estado, da sua cidade, do nosso país, porque é nosso. As nossas coisas pessoais, nós tomamos conta de um real nosso. E do Estado você deixa que políticos que você nem sabe quem são, depois não cobra, que eles façam o que queiram. Não. Mude. Ponha gente nova, gente com caráter, gente com compromisso. É assim que nós vamos mudar. Eu não sou, logicamente, né, o salvador, não é isso, mas eu tenho essa convicção. Lá atrás, meu pai me ensinou, não é? Nós temos que ser honestos, nós temos que tomar conta daquilo. Nós tomamos conta do nosso dinheiro e do dinheiro público, que é muito mais sério, e acontece tudo isso, corrupção, não dão bola, fazem licitação orquestrada antes. Vamos mudar, novas práticas, iniciativa privada, que a gente tem experiência, quero trazer para o governo de São Paulo, exatamente para
dar um novo foco, uma nova política para o Estado de São Paulo. Muito obrigado, parabéns pela organização, né, da SEI, da Band, do Jornal Vale, e nós estaremos juntos, se Deus quiser, para poder fazer com que o Vale esteja presente. Meu vice é de Barretos, eu sou do Vale Paraíba, o interior junto para renovar São Paulo. Obrigado, candidato. Chegamos ao final de mais uma sabatina do projeto São Paulo em Debate, criado pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em parceria com o Grupo Band Vale e o Jornal Vale, para ouvir, para sabatinar os principais candidatos a governador do estado nas eleições desse ano. Hoje nós ouvimos Antônio Jorge, da Democracia Cristã. Essa, precisamente, foi a 7ª sabatina, 2 presenciais, 5 online. As presenciais foram com Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia, e a gente se vê na sexta-feira com a 8ª sabatina, desta vez presencial, com Fernando Haddad, candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes. Sexta-feira, 14h30, no auditório da CI. A gente se vê lá. Obrigado. Até mais. Obrigado, candidato. Obrigado, jornalistas. Obrigado, Eliane. Boa tarde. Boa semana a todos.